O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e disseram: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje, toda ela tem uma conotação de combate. Na primeira leitura, retirada da carta de São Paulo aos Efésios, aquele trecho clássico da armadura do cristão. No Salmo: Bendito Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Então é um salmo também de combate. E no Evangelho, Jesus diz, neste combate com Herodes, Jesus diz: deves dizer a essa raposa: eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Eu expulso demônios. Então mostra aqui todo esse contexto de combate. Pois bem, é uma realidade da qual nós não podemos nos esquecer. Isto é, nós vivemos no combate. Existe uma tentação para o homem moderno, para o cristão moderno, de achar que este mundo, ele compreende apenas realidades materiais, imanentes, realidades que nós podemos ver e tocar, mas as realidades que mais influenciam em nós são aquelas que nós não podemos ver e não podemos tocar. São Paulo, na primeira leitura de hoje, retirada do capítulo 6 de Efésios, ele diz que não é contra seres de carne e sangue que nós lutamos, mas contra potestades, contra espíritos espalhados pelos ares. E nós precisamos então novamente recobrar este ponto fundamental. Existe um combate espiritual, ou melhor, a nossa vida aqui na terra é um combate espiritual, porque o diabo é como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Ele quer levar a nossa alma, quer nos levar para o inferno, quer que caiba a nós aquilo que coube a ele, quer que aconteça a nós, conosco, aquilo que aconteceu com ele e com os anjos que o seguiram, tornando-se demônios. Quer que nós também sejamos condenados e estejamos com ele no inferno por todo sempre. Então é um combate espiritual e que nós precisamos ter os olhos abertos. Jesus
quando veio ao mundo, veio para combater o diabo e as suas obras, e os seus demônios, e nos libertar do diabo e das suas obras, das suas mentiras, dos seus demônios. No ritual do batismo, nós dizemos, né? Quando crianças, os nossos pais e padrinhos dizem em nosso nome, mas quando crescidos no sacramento do crisma, nós dizemos por nós mesmos. Quando o sacerdote ou o bispo pergunta: renunciais ao demônio e às suas obras, ao diabo e às suas pompas, às suas obras? Renuncio. Então existe esta luta constante em que o diabo e os seus demônios investem contra nós para nos levar à perdição. Então São Paulo, ele vai dizer: irmãos, confortai-vos no Senhor e no domínio de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, revesti-vos daquilo. Ele vai usar uma imagem material para falar de uma realidade espiritual. No fim das contas revesti-vos de Deus, revesti-vos de Cristo, para que vos torneis imunes aos dardos inflamados do inimigo, às suas sugestões, às suas propostas, às tentações que vêm a nós. Revesti-vos da armadura de Deus, para estardes em condições para enfrentar as manobras do diabo. Quantas vezes nós ouvimos de pessoas revestidas de uma pseudo-autoridade, dizendo que o diabo não existe, que não é bem assim, ou até mesmo dizendo que, e aí espero, não mais de pessoas na igreja, mas dizendo que o diabo não é ruim assim como o cristianismo pintou, mas é apenas uma força, uma entidade de equilíbrio, que dá equilíbrio ao mundo. Mas nós cristãos sabemos que o diabo existe e que o diabo é mau, que ele quer a nossa perdição, a nossa condenação, e nós não podemos querer ter comunhão, ligação, aproximação alguma com o diabo e as suas obras. Nós somos da luz, nós somos resgatados no dia do nosso batismo, para que sejamos templos do Espírito Santo, filhos de Deus, herdeiro dos céus, templo do Espírito Santo, membro da igreja, livres do pecado original. Não tenhamos comunhão com as trevas, não queiramos ter a mínima participação e aproximação com o diabo e as suas obras e as suas festas e o que quer que deles venha. Então continua São Paulo: revesti-vos de Deus, da armadura de Deus, para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. A palavra que ele usa é interessante: as manobras. Isto é, o diabo, ele não joga limpo. Ele não vai se apresentar a nós como tal, mas ele tem manobras. Ele é sorrateiro, ele é maldoso, ele é o pai da mentira. Então ele se apresentará na nossa vida de uma maneira disfarçada, e se nós estivermos longe da luz, nós não o veremos como tal, porque ele se apresenta como um anjo de luz, ele se apresenta com pele de cordeiro, mas ele é lobo, ele é mau, ele é treva, ele é o filho da perdição, que quer nos perder também. Então, nada de comunhão, de aproximação, pois, continua
então São Paulo dizendo com toda a ênfase: não é contra homens que enfrentamos, que batalhamos, que labutamos, mas as autoridades, os poderes, as dominações deste mundo de trevas, os espíritos do mal que estão nos céus. Com muita facilidade nós vemos como adversários homens, pessoas, mas São Paulo vai dizer que não são as pessoas que são os nossos problemas, não são os ladrões do mundo que roubam coisas simplesmente materiais, mas o nosso problema é contra aquele que vem para matar, roubar e destruir. Isso existe um grande inimigo contra o qual combatemos e com o qual não queremos, não devemos, não podemos ter a mínima comunhão. Revesti-vos, portanto, ele vai repetir novamente, da armadura de Deus, a fim de que nos dias maus possais resistir e permanecer firmes em tudo. Então ele vai aqui citar a verdade, a justiça, a prontidão em pregar o evangelho, a fé, que são os meios, alguns meios de nós nos revestirmos da armadura de Deus. Nós poderíamos acrescentar, movidos pela fé com a qual precisamos estar revestidos, segundo São Paulo, a vida de oração, que faz com que nós estejamos cada vez mais em comunhão com Deus, a escuta atenta, a leitura orante da palavra de Deus, que é alimento para nós, para que nos fortifique na verdade com a qual precisamos estar revestidos, como nos mostra São Paulo, para que possamos estar prontos e munidos de justiça, que é um outro nome para a santidade. Como é que eu posso estar fortalecido em Deus se eu não tenho um contato com a sua palavra que me mostra a verdade? Como é que eu posso estar cheio da justiça de Deus se eu não tenho uma verdadeira e fecunda vida de oração? Então preciso estar cheio da verdade de Deus, com a qual eu irei combater as mentiras do diabo, as manobras do diabo, fortificado, alimentado pelo sacramento. Imagine, meus santos, misericórdia, nós podemos nos alimentar do próprio Deus, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Então, recebendo a Eucaristia e recebendo devotamente, nós vamos nos armando, nós vamos nos revestindo de Deus, de Cristo, da armadura de Deus, para que possamos resistir às manobras do diabo. E é claro, imagine aqui, você, pai, mãe, irmão, você se revestindo dessas realidades e se aprofundando cada vez mais nesta verdade e nessa justiça, você vai transmitir isso aos pequeninos, aqueles que têm uma fé ainda incipiente, que têm uma fé iniciante, que têm uma fé que está começando, uma fé frágil, mas também aos pequeninos, às crianças, né? Não apenas aos grandes, aos adultos que estão iniciando na fé, mas às crianças propriamente ditas, que estão crescendo na fé, e você vai ensinando às crianças e aos jovens: papai, mamãe, ensinem a amar a Deus e a odiar o diabo, o amor à verdade e a repulsa à mentira, a docilidade às inspirações de Deus
e o fechamento às manobras do diabo. E isso você vai ensinando aos seus filhos. E é tão providencial, né? São tão providenciais esses textos da missa de hoje, neste dia 31 de outubro, em que na sociedade muitos celebram o Ano Novo Satânico, o Dia das Bruxas, o Halloween. Eu fico admirado, de verdade, de alguns católicos perguntarem se isso é adequado, se é adequado a um cristão celebrar o Halloween, o Dia das Bruxas, o Ano Novo Satânico. Quando uma pergunta dessa é feita, eu já fico admirado, porque é óbvio que não é adequado que nós celebremos isso, que nós coloquemos as nossas crianças tão frágeis, né, aquelas imagens, né, com a sua fantasia, com a sua imaginação tão aberta e tão receptiva a tudo aquilo, você mergulhar as suas crianças e incentivar os jovens a algo tão paganizado, independentemente se lá atrás houve um início de que era algo cristão e que foi deturpado, mas a verdade é que hoje, como isso se apresenta, é totalmente inadequado. O que é que ali se celebra? Bruxas, demônios, almas condenadas, pessoas condenadas ao inferno. O que é que os próprios satanistas falam do Halloween? Que é o início do ano satânico para eles. Assim como nós católicos temos o ano novo litúrgico, que acontece no primeiro domingo do Advento, que não coincide com o ano novo civil, 1º de janeiro. Os satanistas também têm o seu ano novo. E o que é que eles dizem a respeito daquele dia? Em que aquele dia é um dia muito propício para uma abertura de portal, para um contato mais profundo e espiritual com o diabo, e que muitos atos são realizados naquele dia, por ser um dia tão propício. Então, as chamadas missas negras, as profanações da Eucaristia, os sequestros de crianças para rituais satânicos. Os próprios números mostram, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o Halloween é tão popular, o quanto neste dia ou nos dias anteriores, o sumiço de crianças cresce. Então não é algo à toa. Então nós não vamos colocar as nossas crianças nestas celebrações que vão fazendo com que elas tenham cada vez menos repulsa ao feio, ao demoníaco, ao satânico, àquilo contra o qual nós devemos combater. Mas aí nós vamos aproximando as nossas crianças para que elas achem bobinho que o diabo não é tão ruim assim, se é que ele existe. Então, imagine o dano que nós causamos às nossas crianças. E, sem falar daquilo que os próprios exorcistas, eu não sou exorcista, mas o que os próprios exorcistas falam, né? Padre Duarte Lara fala muito a respeito disso, da contaminação espiritual que acontece nas crianças e jovens que se aproximam dessas realidades espirituais, esotéricas, satânicas. Então, não aproximemos nossas crianças disso, não vistamos nossas crianças de demônios, de vampiros, de bruxos, de almas condenadas, vistamos de santos,
vistamos de Deus, revistamos as nossas crianças de Deus, de Cristo, dos santos, e não dessas realidades contra as quais nós deveríamos combater e não nos aproximar. Meus irmãos, é uma luta espiritual. Enquanto, por exemplo, no nosso país, mas em todo o mundo, há uma gradativa descristianização dos países, das escolas, dos hospitais. Não se quer mais, ninguém quer mais colocar um crucifixo na escola, não se pode mais rezar na escola. Se você reza, por exemplo, se você rezar do lado de uma clínica de aborto, você vai até preso, porque você está ofendendo aquela prática legítima e santa. É ironia, tá? Legítima e santa, que é matar crianças. Isso é lindo, é a coisa mais linda do mundo. Então você não pode ali rezar próximo àquela clínica, você vai preso. Isso não é metáfora, nem é um exagero retórico. Isso tem acontecido. Pessoas sendo presas e processadas. Mas promover o satanismo na sociedade e nas escolas, isso não é contra a laicidade do Estado, não. Não, isso não tem nenhum problema. O Ministério Público está investigando os chamados intervalos bíblicos que estavam acontecendo em escolas públicas de Pernambuco. Isso é um atentado contra a laicidade. Não pode, não. Isso é um desrespeito à pluralidade religiosa. É uma ofensa. É uma ofensa você ter um crucifixo na escola ou você ter um intervalo bíblico. Você ofende os outros. Mas promover o diabo e as suas obras, não, isso aqui é cultura. É liberdade de expressão. E quem for contra é muito fechado, né? É uma pessoa que não consegue se abrir à beleza do que aquilo está apresentando. Que não há nada de belo, meus santos, mas de horrendo, macabro, feio, satânico. E que se nós não podemos acabar, nós podemos pelo menos daquilo não participar. Mas padre, na escola do meu filho vai acontecer. O que é que eu faço? Não leve o seu filho para a escola neste dia. Tranquilo. Ninguém vai morrer porque faltou um dia na escola. Mas você vai evitar que ele entre em contato com isso, porque se para você, crescido, crescida, já é difícil nadar contra a corrente, ser contrário a toda uma força cultural que o esmaga e que diz o contrário, o seu filho, a sua filha, criança, jovem, não vai conseguir, ele vai entrar na onda, não vai conseguir ver com os olhos espirituais o que você consegue ver. Então, com muito jeito, vá passear com o seu filho neste dia, pegue depois o conteúdo que foi passado, se é que foi passado algum conteúdo neste dia, trabalhe com seu filho em casa, mas prive-o daquilo que não vai fazer bem à sua mente, à sua imaginação, à sua fantasia, e não vai lhe fazer bem espiritualmente, porque no mínimo vai dirimir, vai destruir, vai fragilizar a repulsa que deve haver nos nossos corações ao diabo e às suas obras. Enquanto a igreja, e termino, enquanto a igreja nos ensina a odiar o diabo e as suas obras, o Halloween, subrepticiamente, com uma manobra satânica, quer fazer com que nós vejamos como se fosse algo bonitinho, que não tem problema nenhum, nós a Ele nos abrirmos e daquilo que Ele apresenta, nos aproximarmos. Não queiramos ter comunhão com as trevas. Revistamo-nos de Deus para que possamos resistir às manobras do diabo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.